Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje nós vamos abordar com vocês aspectos relacionados ao iluminismo. O iluminismo, o período em que ele se realizou, de forma efetiva, foi de 1715 a 1789, por 74 anos. Basicamente, o período do século XVII, que é justamente o período em que se inicia, já com Descartes ali, as características da filosofia moderna, do entendimento da filosofia moderna, em que ideias, especialmente sobre o entendimento do mundo, vão se caracterizando buscando construir uma realidade diferente daquela realidade que foi demarcada na Idade Média. E a partir dessa construção, tendo a percepção da construção, da caracterização de um modo diferente de entender a realidade, o mundo, incluindo não só a filosofia, como a ciência, como uma construção importante do pensamento humano. O iluminismo também foi chamado de século das luzes e também chamado de ilustração. Então, se a gente acompanhar discussões tratando do iluminismo, do século das luzes ou da ilustração, se trata do mesmo fenômeno que foi buscar caracterizar de modo efetivo dois elementos primordiais, a racionalidade e a cientificidade, que era com a ideia de comprovar tudo aquilo que está à nossa volta da melhor maneira possível. Então, o iluminismo, como que ele vai se constituindo, como ele vai se caracterizando ao longo do tempo. Um elemento inicial é que o iluminismo ele vai demarcar esse modelo de filosofia moderna que se inicia já no final do século XVI, início do século XVII, buscando todo um processo de valoração da ciência. E como que a ciência vai compreendendo-se a partir da racionalidade, que implica a razão para comprovar aquilo que se investiga. O pensamento iluminista, ele foi tomando conta especialmente da França, onde ele surge de forma mais sistematizada e organizada. Isso não quer dizer que determinados debates não ocorressem em outros cantos da Europa, mas é na França que vai se organizando e ordenando as ideias de uma forma muito mais consistentes. E essas ideias vão repercutir não só na Europa, mas também nos países em que a Europa colonizou, como, por exemplo, as Américas. As ideias iluministas vão impactar na independência das 13 colônias. As 13 colônias era como se chamava os Estados Unidos, antes de receber esse nome, que era composto por 13 colônias britânicas. As 13 colônias se tornaram independentes da Inglaterra e, posteriormente, as 13 colônias foram invadindo espaços que eram do México, pertencente ao México. Tanto que tem as regiões dos Estados Unidos, Los Angeles, São Francisco, Los Passos, entre outros, Califórnia, entre outros locais que têm nomenclaturas em espanhol, porque foram colonizados pelos espanhóis e posteriormente fazia parte do México. E os Estados Unidos, em guerra, foi conquistando muitos territórios ali que não eram deles, a princípio, no início. O iluminismo influenciou a independência das 13 colônias, não a guerra em relação ao México lá para a conquista de terras. Também influenciou a Revolução Francesa, que vai constituindo todo um marco em busca de conquistas por parte dos indivíduos, liberdade, igualdade e fraternidade, que estão caracterizadas na bandeira tricolor da França. Liberdade, fraternidade e igualdade. Então, cada uma das cores, azul, vermelho e branco, representam esses objetivos que estavam amarrados ao iluminismo. Bem como os países da América Latina, como o Brasil, inclusive, tem as repercussões do movimento iluminista em termos de construir seus espaços, suas conquistas e assim por diante. Condições para o desenvolvimento do iluminismo. Como que o iluminismo foi se caracterizando, foi sendo entendido
a partir das experiências diretas, né, dos filósofos, escritores, políticos, diferentes pensadores em relação ao mundo, em relação à realidade que eles viviam na época. O primeiro aspecto importante, começou-se um movimento de questionamento em relação às afirmações tomistas, então, tomistas relacionadas a São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino desenvolveu a escolástica, que foi um movimento religioso forte e importante que visava formar novos seguidores da religião católica na Europa, e que também tinha a finalidade de amarrar a racionalidade com os pensamentos e conceitos de Aristóteles, só que convertidos para conceitos religiosos. Então, se o mundo é perfeito, ele é perfeito porque Deus existe. Basicamente era essa a lógica. E quando se dizia, então prove, né, a existência de Deus, né, e dessa perfeição, ficava frágil a própria explicação. Então, os iluministas, né, vão se organizando e vão dizendo que a igreja explica fenômenos com base na fé e não na comprovação. E para se construir toda uma realidade, é necessária a comprovação. Então, a ciência é comprovar os elementos que estão à nossa volta a partir da racionalidade, pensar sobre o mundo e agir no mundo modificando. E o que é a ciência? Ciência é tudo aquilo que, aplicado à realidade, traz um resultado que, ao ser aplicado num outro momento, numa outra cultura, replica o mesmo resultado. Então, a ciência era considerada pelos iluministas como respostas consistentes aos processos de investigação. E a racionalidade deveria trazer consigo a questão da dúvida, e essa dúvida que mobiliza a produção científica. Atrelado a esse movimento em busca da comprovação científica, também ocorreu na Europa, especialmente na França, uma categoria que até então não existia, né, dentro de um país que é governado, né, por reis e rainhas, não existia uma categoria que era a burguesia. A burguesia, né, era a designação aos indivíduos que viviam em burgos. Burgos seriam bairros, e nesses bairros, alguns indivíduos, né, que seriam súditos da realeza, começam a perceber que eles têm condições de produzir, independentemente do que diz a realeza, eles têm condições de se organizar sem depender da realeza, e esses burgueses passam a buscar uma autonomia na sua construção social, na sua condição econômica, na sua condição de produção em relação à monarquia. Então, ao invés de sermos súditos, a gente quer ser independentes. E buscando essa independência, a burguesia começa a se construir como uma categoria diferente dentro da realidade monárquica, que começa também a questionar a monarquia. Então, ao se estabelecerem de modo distinto, vão gerando, né, todo um processo de crise na realeza, né, especialmente a francesa, em que esses burgueses, né, consideram que um governo monárquico se estabelece impondo ideias à comunidade, né, a todos os seus súditos, digamos assim, sem levar em conta os súditos. Ou seja, cabem aos súditos pagarem seus impostos, respeitarem a realeza e seguirem o que a realeza estabelece. Ou seja, isso foi gerando insatisfação com relação à realeza, com esse modelo, né, de sociedade que se estabelecia. E os pensadores iluministas, que buscavam, né, essa racionalidade, a ciência, também passaram a criticar todo e qualquer regime absolutista, caracterizando que esses privilégios não poderiam ser estabelecidos por desígnios quaisquer para esse grupo de indivíduos, que muitas vezes diziam, né, que se eles nascem reis é por uma concessão divina, e não porque eles pediram para serem serem reis, né, dentro da sociedade.
Também os pensadores iluministas se opunham ao clero, à igreja, que fazia parte da própria organização dos privilégios da nobreza, que quer dizer, a igreja tinha uma ação política, e a igreja justificava a nobreza, um governo monárquico, explicando que Deus fez a opção por aquelas pessoas para serem os reis e rainhas e assim por diante, né? E ao mesmo tempo, né, apoiando a realeza, o clero ganhava a dimensão de que a religião do clero deveria ser a religião oficial do Estado. Então, se o clero está dentro do poder, o clero dentro do poder faz com que as pessoas sigam a religião que esse clero, que tem o poder político, determina, né? E também, né, uma outra situação, né, que começa a gerar questionamentos são as práticas comerciais, mercantilistas, que tinham que passar pelo domínio da realeza. E as pessoas queriam fazer caminhos diferentes, principalmente porque na Europa, nesse momento, o contato com outras culturas estava sendo muito intenso, justamente na troca de mercadorias. Então, as pessoas saíam da Europa em busca de novos mercados, e pessoas de outros lugares vinham para a Europa também buscar esses mercados. E esse contato entre diferentes culturas foi gerando também questionamentos nos modelos de realidade que cada um vivia. Então, quem vivia numa realidade e só conhecia aquela realidade, parecia que aquilo era natural. À medida que foram conhecendo outras realidades e observando que não era igual à realidade que viviam, as pessoas passaram a questionar a sua realidade. Por que minha realidade assim não é igual àquela outra, por exemplo? E como que todo esse processo, né, vai gerando movimentos que implicam no modo como o iluminismo vai surgindo, né? Uma das características era que na Idade Média, né, como a gente viu especialmente, né, destacando dois filósofos, né, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, a visão teocêntrica era muito forte. Teocentrismo significa, né, Deus como centro do mundo, do universo, enfim, né? E essa visão teocêntrica era caracterizada como uma visão, uma concepção mística de realidade, né? Ou seja, tudo que se explicava no mundo era desígnio de Deus, né? E com isso, a razão se associava à fé. Então, ter razão significa ter fé. E o próprio aprofundamento da racionalidade, que deveria ter por base a dúvida, passava a não ser levado em conta. Então, os iluministas passam a dizer, para que a gente use a razão, a dúvida tem que estar junto, e não a certeza, que é a fé. E esse movimento, né, de racionalidade com a dúvida vai buscando a comprovação daquilo que se estudava e se investigava. E, ao mesmo tempo, vai gerando nos iluministas toda uma situação de oposição às monarquias, especialmente as monarquias absolutistas, né? O que é uma monarquia absolutista? É uma monarquia em que o rei ou a rainha determinam para o seu povo o que deve ser feito, sem ouvir o seu povo. Ou seja, a gente não quer saber se as pessoas gostam ou não gostam, a gente quer que elas façam. Era essa a determinação de um monarca absolutista. Vocês devem ter ouvido falar, né, de uma expressão chamada déspotas esclarecidos. Déspotas esclarecidos foram monarcas que, ao conhecerem os conceitos do iluminismo, incorporaram na sua vida monárquica, na sua vida de realeza, ou seja, reis e rainhas que começaram a ouvir o seu público, a sua população, e não sendo mais absolutistas. A Catarina, na Rússia, por exemplo, foi uma que se tornou uma déspota esclarecida, né? O governo continuava monárquico, mas se ouvia os anseios do povo de uma forma um pouquinho maior, né? E um monarca absolutista, né, é alguém que não ouve e só quer que as coisas sejam realizadas do seu jeito, que é, basicamente, né, um modelo de ditadura, né? A pessoa impõe o seu modelo e não quer ouvir concepção diferente nenhuma, né? Como a gente viu o caso aí de um
certo presidente que perdeu a eleição, mas não aceita em hipótese alguma que tenha perdido, né? Então, a prática, né, é uma prática absolutista, né? Só as minhas ideias valem, só vale quando eu tenho vantagens, né? Quando o outro tem vantagens, não vale, né? Então, esse movimento, né, de oposição a ideias, conceitos e práticas absolutistas, né, era muito intenso por parte dos iluministas, né? Também os iluministas diziam, né, que para explicar o mundo, a racionalidade é um caminho importante, mas ela tem que estar amarrada à ciência para que aqueles fenômenos que ocorrem na natureza sejam explicados, analisados e entendidos de modo adequado. E com isso, né, fazer-se o possível para que as pessoas não fiquem girando em torno da ignorância. Então, as pessoas não são ignorantes por natureza. As pessoas se tornam ignorantes quando não têm acesso a um ambiente social que lhes permita ensinar a ciência. E à medida que eles aprendem sobre a ciência, eles vão compreendendo o mundo de uma forma diferente. Então, os iluministas diziam, é fundamental que as pessoas tenham educação. E tendo educação, elas vão se livrando, a princípio, né, de todo um processo de ignorância. O que significa a luz, né, que os iluministas abordam e falam com frequência? Então, a gente considera a luz, né, como um elemento que vai implicar na iluminação, fazer com que aquilo que estava escondido, não identificável, pudesse se tornar aparente. E ao se tornar aparente, usando a razão, nós vamos conhecendo o que é a vida, o que é a realidade. E na contrapartida, né, da luz, nós temos a escuridão. E os iluministas diziam que enquanto o mundo estava na escuridão, nas trevas do conhecimento, não era possível superar a ignorância. Então, a Idade Média, para os iluministas, foi um período das trevas, um período da escuridão. E a luz veio para iluminar um ambiente envolvido pela ignorância. E essa luz, né, quanto mais ela se irradiasse, mais ela livraria os indivíduos de situações em que o raciocínio é deixado de lado e as pessoas passam a agir de modo impulsivo. O grande elemento, né, do iluminismo é combater a escuridão, trazer à luz pela racionalidade, pela ciência, modos em que os indivíduos possam compreender melhor o mundo ou aquilo que está à nossa volta. As luzes da razão, né, como elas vão se caracterizando, como elas vão se constituindo. Iluminar é combater as trevas da ignorância, das superstições, de tudo aquilo que leva as pessoas a acreditarem com facilidade em determinadas coisas que não têm uma base legal de comprovação. Legal no sentido da comprovação. Então, eu acredito porque alguém me disse. E porque alguém me disse, eu não questiono tal alguém. Então, se dá a determinados indivíduos poderes sobre os outros, em que eles passam a dizer o que é correto, o que é incorreto, o que é inadequado, o que é adequado, e assim por diante. Os iluministas, né, entendiam, né, que a razão deveria envolver 3 elementos. A busca incessante pela verdade, e a verdade só é atingida pela dúvida. Então, quanto mais a gente duvida, mais a gente produz conhecimento científico. Outro valor fundamental, a liberdade. Todos os indivíduos devem ser livres na sociedade, e essa liberdade, em termos de como pensar, como entender, como reagir e assim por diante, levando-se em conta, né, que nessa liberdade as pessoas podem discordar uma das outras, não é problema nenhum. Discordar não é problema. O que pode ser problemático é a pessoa ter ideias inconsistentes, em que ela não prove essas ideias. Ela se torna um fanático, né, uma fanática em relação àquelas ideias, porque não para pensar, analisar, e não traz o elemento da dúvida, né, para compreender a verdade. Mas as pessoas são livres, né, para pensar o que pensarem, né, sobre o mundo. E também, né, na racionalidade se colocava o progresso.
o modo como o ser humano possa avançar, e ele precisa da ciência avançar de modo significativo, buscando, né, autonomia, relações humanas, respeito, acolhimento, inclusão, uma sociedade em que as pessoas sejam efetivamente livres e que fujam, né, de qualquer dogma que possa gerar nos indivíduos todo um processo de ignorância e que as pessoas não sejam submissas aos governos autoritários, absolutistas, que querem impor a sua única verdade sem questionamentos. Ou seja, atingir a racionalidade significa duvidar, produzir conhecimento, agir de forma autônoma na sociedade e considerar que nós, seres humanos, devemos buscar o progresso. E esse progresso, quem vai auxiliar nessa produção de racionalidade é a ciência. Não é a fé e não é a religião. É a ciência. É a ciência que vai fazer o caminho de dar consistência aos indivíduos. Aqui, pode falar. O progresso seria pela ciência? Sim, e pela racionalidade. Eu anotei uma parte que você começou a falar do progresso, acolhimento, inclusão. Sim. Isso desde o progresso. Sim. A ciência e a racionalidade, ela está no progresso, ela está na liberdade, na autonomia, né, que a gente vem a ter e na busca da verdade. Então, nesses três explica melhor o progresso para mim. Então, o progresso é o avanço, né, que a gente vem a ter nas nossas condições de vida, né, por exemplo. Acesso, pegando um exemplo assim, que as pessoas, né, sendo iguais na sociedade, que eles vão defender, né, a igualdade de direitos de todos os indivíduos, que as pessoas tenham um elemento de progresso, acesso à água, à energia elétrica, pegando a nossa contemporaneidade, a moradia, a empregabilidade. E dentro desse processo, a pessoa também vai conhecendo o mundo, a realidade, aquilo que está à sua volta, trazendo a dúvida para construir novos espaços para a sociedade. Ou seja, a dúvida como um elemento que mobiliza o avanço. Oi? Ok, entendi. Obrigada. Ok, sem problemas. Aqui a gente tem uma imagem, né, que é uma gravura de Chapuis, de 1793. Essa gravura, né, é uma gravura que ilustra todo o movimento iluminista, né, uma gravura que caracteriza, né, a busca, né, pelos três elementos da racionalidade e da ciência, né, que é a verdade, a liberdade e também o progresso. Aqui no meio, né, a gente tem um cetro, né, chamado de cetro da razão, né, chamado pelo Chapuis. Esse cetro da razão, ele tem a seguinte característica, né, combater o fanatismo, indivíduos que seguem dogmas e não param para refletir sobre ideias opostas, e também lançar os seus raios em relação à ignorância. A ignorância, né, que faz com que as pessoas não consigam raciocinar de modo adequado e acabam sendo, né, pela própria condição de ignorância, subjugados por quem detém o controle sobre elas. Do outro lado, né, nós temos duas figuras. Né? Uma figura sentada com um chapéu típico francês, e ao seu lado uma outra figura também representando o mesmo fenômeno, tanto uma contra a outra, que é a liberdade. E essa liberdade, né, ela se faz pela ação da ciência, do progresso, que emana todo um processo de conhecimento para o mundo. E à medida, né, que a liberdade, né, correlacionada a toda a condição, né, do progresso, a toda a condição de que os indivíduos possam se caracterizar de uma forma autônoma na sua realidade, com domínios e compreensões do que está à sua volta, buscando construir a realidade, vai se combater, né, pela luz que a razão e a ciência trazem, o fanatismo e a ignorância, construindo, né, um mundo melhor, né, do que o mundo que até então se vivia, né, ou seja, uma nova perspectiva de compreensão do que está à nossa volta. Essa leitura, né, da imagem que a gente observou, ela caracteriza, né, como eu disse para vocês, né, a liberdade. Essa liberdade, né, está envolta dentro das perspectivas do progresso e da busca da verdade.
E também o cetro da razão simboliza a ciência e a racionalidade, que fazem com que nós, como indivíduos, possamos avançar, né, superando a ignorância e superando o fanatismo, por exemplo. Deixa eu ver se alguém está comentando alguma coisa. É eu, prof. Ah, pode falar, Acho agora que estou te escutando. Baixinho, mas estou escutando. eu achei que você não estava me ouvindo, desculpa. Professor, pensando um pouquinho na questão da Revolução Francesa, que foi baseada nos preceitos iluministas, a questão da liberdade, a igualdade, a fraternidade. A liberdade eu consigo entender bem o conceito. A igualdade, ela seria como o conceito de progresso, que todos são iguais e, portanto, todos merecem progredir? Progresso é essa ideia. Todos devem avançar, todos devem ter todo um processo de respeito na sua condição a partir do conhecimento em que as pessoas tenham acesso. Então, a característica, a gente pode dizer assim, não é que uma pessoa tem maior qualidade do que a outra, e por isso essa avança e a outra fica para trás, né? Na nossa sociedade a gente faz muito isso, né? O indivíduo não foi para frente por quê? Porque ele é preguiçoso, não tem vontade, o outro foi para frente porque é dedicado e assim por diante, que é um conceito falso. A condição é da oportunidade. Então, quando se pensa no progresso, e os iluministas já estavam debatendo isso, a ideia era que todo o processo vinculado à perspectiva de sociedade, ele deveria estar correlacionado aos elementos de possibilidades do indivíduo. Por isso que eles diziam, né, a sociedade tem que ter justiça social, que é a igualdade de direitos, para que todos possam avançar de modo equilibrado, e não que as pessoas sejam colocadas em situações fragilizadas diante da comunidade ou da realidade. É justamente o contrário, a ideia é de que as pessoas pudessem participar de modo ativo. Então, o progresso, ele implica que a sociedade avança quando todos participam dela, certo? A igualdade. E a fraternidade, professor? Aonde que entra a fraternidade da... Então, só salientando, né? A liberdade é azul, a igualdade é branca e a fraternidade é vermelha. A fraternidade significa, né, que eu me reconheço no outro. Que é um princípio de alteridade, né? Que quer dizer, para avançar, não sou eu sozinho que avanço, eu avanço com o outro. E a fraternidade, né, que quer dizer irmandade, né? Quanto mais juntos o grupo social estiver, mais juntos eles conquistam, né? Individualmente eu não consigo conquistar grande coisa. Em grupo eu consigo conquistar muito mais coisa, né? Então a liberdade seria, né, o exercício pleno da autonomia por parte dos indivíduos. Esse exercício pleno, eles vão trabalhar e vão discutir, né, por exemplo, a questão legal, né, jurídica, eles vão dizer, né, direitos e deveres. Os direitos e deveres que são constituídos pela fraternidade, né, pelas leis que vão sendo elaboradas, a liberdade, ela deve ser igual para todos. Então, todos devem ter direitos e deveres similares na sociedade. A igualdade, né, vai recuperar o conceito de que todos somos humanos e todos somos capazes. E o que a gente precisa é de oportunidade. E essa oportunidade, né, que vai implicar no progresso, são as condições iguais de vida para os indivíduos. E a fraternidade é que a gente se veja como irmãos, né? E nos vendo como irmãos, que a gente seja solidário ao outro, né? E com isso venha a construir uma sociedade de justiça, de equilíbrio e assim por diante. Certo, Luciana? Certo, professor. Obrigada. De nada. Então, lá, o cetro da razão, né? Que tinha como base, né, o combate, efetivamente, à ignorância e o fanatismo, né? Qual que é o caminho? Educação. A educação faz com que os indivíduos se libertem, a boa educação, né? Se libertem de todo um processo que os limita, né, de entendimento de mundo e de realidade. No iluminismo, né, uma obra desempenhou papel fundamental, e essa obra foi a enciclopédia. Então, a enciclopédia, ela foi elaborada por dois franceses, o Denis Diderot e o Jean d'Alembert. Esses dois pensadores, escritores, eles organizaram
e com o nome, né, de enciclopédia, todo o material com mais de 140 autores. Esses autores, né, foram se conhecendo em museus, em cafés, em que eles, né, se encontravam, em bibliotecas, e ao se encontrarem começavam a conversar sobre um assunto ou outro, e nessas conversas de vai e vem, eles foram, o Diderot, né, e o D'Alembert foram pensando assim, não, mas vocês poderiam escrever algo, né, que represente essas ideias, e a gente vai pôr num compêndio, e nesse compêndio a gente vai caracterizar todo um pensamento diferente em relação àquilo que se tem hoje. Já que tem pessoas pensando de modo diferente, vamos pôr no papel tudo isso, né? Alguns autores importantes, né, franceses, né, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, esses três, né, mais o John Locke, que era inglês, foram caracterizando, né, autores importantes, né, mais de 140 autores ali produzindo materiais de forma bastante interessante, né? O nome do documento, né, enciclopédia ou dicionário de razão, né, das ciências, né, ou dicionário que trabalha com a razão da ciência, né? Também trabalha com as artes e com o trabalho, né? Então, des arts et des métiers, né? As artes e o trabalho, por uma sociedade em que todas as pessoas sejam letradas. Então, aqui, a enciclopédia, né, basicamente, né, é um dicionário que vai discutir a racionalidade humana, levando em conta que todas as pessoas possam ter acesso à leitura, à escrita, ao entendimento do que está à volta. Essa obra, né, foi editada e começou a ser distribuída, porém, né, assim que o governo monárquico francês descobriu, né, que tinha um livro falando sobre essas coisas, a obra se tornou subversiva, né, e proibida de circular. Porém, né, clandestinamente ela começou a ser distribuída, né, e ao ser distribuída foi implicando em mais leituras, em mais pessoas considerando aquelas ideias adequadas, que foi implicar na sequência com a Revolução Francesa, né, que depois, né, toda a monarquia francesa. Vale salientar, né, que na Inglaterra, quando o pessoal ficou sabendo sobre isso, eles já se defenderam, né. Antes que ocorresse uma revolução na Inglaterra, a monarquia começou a se estabelecer de uma forma distinta para manter-se no poder, né. Tanto que hoje, né, a Inglaterra é um país monárquico, porém a realeza tem mais uma característica de enfeite, né, dos governos do que necessariamente de implicar em decisões governamentais, né? Que foi uma forma em que a realeza britânica foi se organizando para sobreviver no poder, né, sem ser derrubada. Foi se adaptando, né, às necessidades de mudança. A realeza francesa não fez isso, né, cabeças rolaram, literalmente, e se estabeleceu, né, o país, né, como uma república, né, que vai se organizando na sequência. Então, os autores aí, né, da enciclopédia, o Denis Diderot, o Jean d'Alembert, que se tornaram marcantes, né, na construção desses trabalhos. Eles também contribuíram, né, com suas análises, suas escritas, né, e seus entendimentos em relação aos modelos de constituição da sociedade francesa. O iluminismo defendia, né? Então, o que era importante para o iluminismo, né? Isso não quer dizer que todos os iluministas defendiam os mesmos princípios, mas quer dizer que a maioria defendia esses caminhos, né? E até vou pontuar com vocês uma diferença, por exemplo, entre autores importantes do iluminismo. Então, de modo geral, o que o iluminismo defendia? Igualdade jurídica, que quer dizer todas as pessoas devem ser iguais perante a lei, nos seus direitos e deveres. Então, uma não pode ter privilégio sobre a outra, uma não pode ter vantagem sobre a outra. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa. Quem inventou a guilhotina foi Guillotin. E ao inventar a guilhotina, né, ele já estabeleceu o uso, né? Então, quando a guilhotina, né, foi criada, né, a função dela foi resolver os impasses
vinculados, a gente pode dizer assim, as inconsistências, né, que indivíduos tinham de aceitar o novo caminho revolucionário. O Guillotin, que inventou, né, era um médico, e ele inventou, né, para contribuir com todo o processo revolucionário, né? Ou seja, as pessoas não aceitam a revolução, querem ou têm comportamentos inadequados ou querem retomar o antigo regime. A guilhotina seria um julgamento rápido, efetivo, que resolveria os problemas, né, da sociedade como um todo. Porém, né, muitos, né, que fizeram uso da guilhotina para defender seus direitos dentro da sociedade nova francesa também foram guilhotinados, né, incluindo o próprio Guillotin, né. Robespierre, né, que foi um revolucionário francês, ele foi um dos que posteriormente foi vítima da própria guilhotina, que ele empregou com muita intensidade, né. O pessoal, Augusto está falando que tem uma página lá, Robespierre guilhotinou foi pouco, né. Ao contrário, né, Robespierre, né, foi um dos líderes revolucionários que guilhotinou muita gente, né, e ele mesmo foi guilhotinado no final da história, né. Enfim, né, não é um recurso adequado, né, era uma forma imediata que tiveram para resolver os problemas, né, e que a gente deve abolir, né. Oi? Tá precisando trazer uma guilhotina aqui pro Brasil. A gente não precisa de guilhotina, né? A gente precisa daquilo que o iluminismo fala, né? Igualdade jurídica, que é aquilo que vale para um, vale para todo mundo, né? E não que só tem essas diferenças, né? Para um, a justiça é cega, né? Para outros, ela está vendo, né? O que está acontecendo, né? Infelizmente, né? Tolerância religiosa e filosófica, vejam, isso é um dado importante. O iluminismo questionava a religiosidade, questionava todo o movimento de imposição da religiosidade na cultura, mas eles defendiam a tolerância religiosa e filosófica. Tolerância religiosa, como que eles entendiam? Por exemplo, na época em que a igreja estava diretamente vinculada ao Estado, a igreja tinha poder de determinar que todos os súditos da realeza deveriam seguir aquela religião cristã previamente determinada, e não qualquer religião. Então, para os iluministas, né, deve-se ter tolerância a qualquer tipo de religiosidade que a pessoa professe, inclusive se ela não tiver nenhuma. Então, a pessoa tem direito de escolher os seus caminhos, é a condição da liberdade. Então, para exercer a liberdade pessoal e social, eu tenho que ser respeitado nas minhas escolhas ou nas minhas orientações, e não que um determinado padrão seja imposto aos indivíduos. E vale a mesma coisa para as questões filosóficas, né? Que as pessoas possam se orientar pela escola que considerar mais adequada na sua vida, né? Direito à propriedade privada. Então, boa parte dos iluministas defendiam esse conceito, mas não era um conceito defendido por todos eles. Haviam outros autores que questionavam a propriedade privada. Então, a ideia aqui de propriedade privada estava relacionada especialmente aos burgueses que se organizavam na sociedade, pois eles queriam ter direito pleno àquilo que eles faziam uso. Então, não quero que o Estado seja o dono, eu quero ser o dono. E esse movimento, né, levou, né, alguns pensadores a lutar contra o domínio do Estado monárquico sobre a vida pessoal das pessoas. Então, quando se fala em liberdade pessoal e social, era que todos eram súditos e deveriam fazer o que um governo absolutista, né, monárquico, determinava, né. Outro elemento fundamental, né, atrelado às questões jurídicas, né, defesa do contrato, que quer dizer, né, quando as pessoas fazem um contrato, que esse contrato seja seguido, que esse contrato seja o elemento que venha mediar as relações entre os indivíduos. Então, que os contratos sejam respeitados e que não haja, né, um contrato feito, né, por exemplo, né, pelo império, pela realeza, que determina como que as coisas vão funcionar. Que esse contrato seja feito entre as pessoas. Então, eu quero comprar algo, você quer vender algo, façamos um contrato,
e esse contrato se torna um mediador das relações. Maior participação política da sociedade. Então, os iluministas diziam que ao invés da monarquia decidir os caminhos, que as pessoas participem das decisões, que participem conhecendo aquilo que é importante em termos de cidadania. E dentro dessa construção cidadã, a participação política da sociedade é essencial, né? Pegando um exemplo, né? Nós vamos ter eleição agora domingo. Os candidatos que a gente vem escolher para nos representar, porque a gente tem um governo representativo, só que esse representativo, né, que a gente tem, a nossa democracia, ela é uma democracia representativa e não uma democracia participativa. Só fazendo uma pequena diferença, né? Democracia representativa, a gente escolhe alguém para nos representar e ele, ela, estando lá, vai decidir por ela e não ouvindo a gente. Então isso é uma democracia representativa. A gente escolhe alguém, elegemos um deputado federal, um senador, ele vai lá para Brasília e lá ele toma decisões que a gente nem sabe quais são, né? Um governo participativo significa que a gente acompanha o político que a gente elegeu. Então, é isso que eu digo, né? Para a gente ter maior participação política, a gente deve conhecer os candidatos a prefeito e os candidatos a vereador, que quer dizer, eu vou votar num candidato que eu sei da história da vida dele, o que ele fez no passado, que vai implicar no entendimento sobre inclusão, sobre reconhecimento de minorias, sobre processos que valorizem pessoas com deficiência, processos que reconheçam a participação da mulher na sociedade, que levem em conta a superação da fragilidade vivida pela infância, que deem espaço para acolhimento dos idosos, ou seja, políticos que estejam comprometidos com essa causa. E a gente vai saber isso na história de vida do político. Porque na véspera da eleição, né, educação é fundamental, saúde é algo essencial a todos, e combate à violência sempre aparece no discurso. Então, todos os candidatos vão falar a mesma coisa, né? Quero melhores condições de vida para todo mundo, rua asfaltada, segurança pública, saúde para todos, educação para todos. Isso é o discurso, né? Mas se a gente vai olhar a história de muitos dos políticos aí, a gente vai ver que é só verbalização, mas não busca de construção de uma realidade. E o político que a gente vota, a gente tem que lembrar sempre dele, para poder ter a cobrança, né? Não adianta a gente votar e depois dizer assim, nem sei em quem votei, né? Como que a gente vai cobrar, né, se a gente não lembra? Então, os iluministas diziam, a gente tem que ter participação política para poder termos governos que nos representem como elemento da participação social, e não pessoas que são eleitas e se autorrepresentam, né? E nem esquecem a gente, né, por 4 anos, voltando a chamar a atenção 4 anos depois. Enfim. E o que o iluminismo combatia? Então, o iluminismo combatia o absolutismo monárquico, então, aqueles reis e rainhas, né, que se concebiam donos plenos do poder e que tudo o que eles falam é correto e o que os outros falam é errado, só valem as ideias desse monarca, não valem as ideias das pessoas que se opõem a ele, ou seja, só tem um viés, né, ou seja, acaba se limitando, né. Um governo de absolutismo, né, tende a ser um governo de fanáticos, né. Quem vai seguir o monarca são os fanáticos, né, que vão replicar aquilo que ele está dizendo, né. A intervenção, né, eles combatiam do Estado na vida econômica, que quer dizer, né, o Estado que não representa a população, mas um Estado que intervém para obter vantagens, né. Então, no absolutismo monárquico, o Estado intervia para que o próprio Estado tivesse vantagens em detrimento do seu povo, em detrimento das pessoas que estavam se organizando. Combatiam também a tese do direito divino. Essa tese do direito divino, né, basicamente era uma teoria de que se as pessoas nascem reis ou rainhas, é porque Deus quis, e não que a pessoa se tornou rei ou rainha por acaso. Então, a característica de que os reinados, né, foram naturalizados, quer dizer, para quem não sabe, né, da história do mundo, né, os reis, as rainhas sempre existiram.
Então, se sempre existiram, isso é natural. E quando alguém questionava, se dizia, não, isso foi uma condição divina, né? Então, Deus escolheu esses para liderarem e esses para serem submissos, né? E também questionavam, especialmente, a participação da igreja nas decisões políticas. Então, a igreja, estando diretamente vinculado com as decisões políticas, ela se tornava um órgão de poder político, e não necessariamente uma igreja que representa a fé da população. Então, para os iluministas, a função da igreja era trabalhar com a fé que as pessoas venham a ter no mundo, na sociedade, em Deus, enfim, né? E a função da política é uma função de gerir a vida das pessoas, né? Cabendo ao Estado, né, garantir que a vida das pessoas seja uma vida adequada, justa, equilibrada, né? Principais pensadores iluministas, né? Então a gente vai destacar aqui para vocês 4 deles, né, que repercutiram em termos do que é o mundo, de como o mundo se caracteriza, das compreensões, né, sobre a sociedade, enfim, né, de como a gente vai tendo uma noção de realidade de mundo. Então, o primeiro deles, né, é François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, que era um escritor, e um escritor que popularizou muitas das discussões iluministas e divulgou muitos dos conceitos iluministas, buscando caracterizar as possibilidades do exercício pleno da liberdade entre os indivíduos. Um outro autor, também importantíssimo, né, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, né, filósofo, construiu toda uma concepção sobre o entendimento dos indivíduos na sociedade, também abordou muito a questão da liberdade e se opôs a qualquer processo e situações que levassem ao controle e ao domínio dos indivíduos. Combateu de forma frequente, né, situações que levassem as pessoas a não terem acesso a uma vida digna, de respeito, que lhe desse, né, a condição do exercício pleno da liberdade. Um outro autor, né, não tão conhecido como Rousseau e Voltaire, é o Charles-Louis Secondat, conhecido como Barão Labrede e de Montesquieu. Popularmente, né, conhecido como Montesquieu, né, que é o modo, né, como ele ficou conhecido popularmente, né. É um político francês que defendia a condição da cidadania. E o que a gente entende hoje por organização política da sociedade veio do Montesquieu. Claro que com o passar do tempo, transformações vão ocorrendo, modificações vão sendo realizadas, mas a base do entendimento do que é a política e como ela se organiza na sociedade foi do Montesquieu. E um inglês, né, importantíssimo no processo aí de construção do pensamento racional e científico, John Locke, filósofo. John Locke, né, ele buscava estabelecer, a partir de questões empíricas, a comprovação do mundo à nossa volta, a comprovação efetiva do que é a realidade, do que não é a realidade, de como ela se estabelece. E fazendo uso, né, dentro desse movimento empírico, da racionalidade, né, a condição de pensarmos sobre o mundo em que nós estamos situados e como ele se caracteriza. Como eu disse para vocês, isso não significa que todos eles pensavam do mesmo jeito. Eles tinham elementos em comum. Quais são os elementos em comum? A defesa da racionalidade e a defesa da cientificidade, levando-se em consideração a construção da verdade, a construção da liberdade e a construção do progresso, em oposição ao movimento medieval como um todo. Voltaire, né? Então, Voltaire viveu por 84 anos e uma frase importantíssima dele é a seguinte: posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Isso quer dizer, né, o respeito à liberdade. As pessoas podem pensar de modo distinto ao modo como eu penso. E eu vou defender que elas tenham a liberdade de pensar e também agir de modos diferentes, desde que esse pensar e esse agir não agrida a condição humana.
Ou seja, se eu falo, né, coisas desrespeitosas, se eu agrido as pessoas, aí eu não estou usando, né, a condição do exercício da liberdade em forma de entender a verdade e o progresso. Eu estou usando a minha liberdade, né, para subjugar o outro, seja com a violência física ou a violência verbal. Então, se as pessoas discordam, o que o Voltaire considerava, né? É na discordância, na dúvida, trazendo elementos em que as pessoas se escutem uma à outra, é que se produz o conhecimento. O modo como o conhecimento vai sendo estabelecido, né? Ou o modo como o conhecimento vai sendo constituído na dinâmica de realidade. Então, Voltaire defendia a liberdade de pensamento, a liberdade em relação à tolerância religiosa, né, que as pessoas poderiam ter qualquer tipo de religião ou não ter nenhuma religião, e que as pessoas fossem iguais perante a lei. Ou seja, se a pessoa mora num lugar, mora no outro, se ela tem um poder aquisitivo A ou B, que elas tenham o mesmo direito social na sociedade, né, de acesso à lei, de acesso aos seus deveres, né, e que a pessoa seja respeitada na sua totalidade. Ele criticava a igreja quando a igreja tinha uma ação fanática, intolerante, que quer dizer, né, a igreja, uma determinada denominação religiosa, se dizia superior às demais e que ela era a única expressão de Deus ou da religiosidade que as outras não são. Então ele fazia crítica, né, esse movimento que a igreja apresentava, a relação da igreja com o poder e a relação, né, que gerava, né, uma confirmação de que o poder absolutista pudesse existir, porque a igreja pautava toda uma condição dessa existência, né, garantia que houvesse, né, toda uma situação de controle social por parte dos déspotas absolutistas, impondo-se a partir do uso da igreja, né, como forma de controle dos seus cidadãos, né, que no caso não seriam cidadãos, né, seriam pessoas submissas, né, servos, servos do governo imperial, do governo monárquico. Porém, né, ele valorizava, mesmo que de modo crítico, que era melhor uma burguesia esclarecida, mesmo que agisse como súdita do rei, da rainha, do que uma burguesia que seguia cegamente aquilo que um governo absolutista impunha. Por isso que outros pensadores do iluminismo também vão valorizar os déspotas esclarecidos, né, as monarquias esclarecidas, no sentido de que é melhor ter um rei, uma rainha, que se comunique com a população do que nem ter isso, né? Então a oposição maior era o pensamento absolutista, né? Jean-Jacques Rousseau, que viveu por 66 anos, ele dizia assim, que o ser humano nasce bom. O problema é a sociedade que o corrompe. Então, para Jean-Jacques Rousseau, né, ele dizia que todo ser humano traz consigo a bondade, mas ao conviver numa sociedade que se caracteriza pela corrupção, esse indivíduo passa a ser corrupto também. Então, para que o indivíduo não se torne mal, ele deveria viver num outro espaço, num outro ambiente, que ele denominava que seria a natureza. Ele escreveu um livro chamado O Emílio, em que ele retrata, né, toda uma situação similar a Robinson Crusoe, em que Emílio, né, vai viver na natureza. E vivendo na natureza, ele expressa a bondade que é inata do ser humano. E essa bondade, né, vai manifestar toda uma situação de busca pela felicidade, pelo equilíbrio, pela realização do ser humano. E o ser humano na sociedade sofre as influências da sociedade, né, que gera o mal, que produz, né, situações de angústia, de tristeza, de fragilidade para com os indivíduos que estão à sua volta. Jean-Jacques Rousseau, além do Emílio, né, ele escreveu diferentes obras, né, diferentes debates, diferentes discussões, né. Um livro dele, né, que vocês podem observar aqui à direita, né, do contrato social ou princípios do direito político,
ele retrata, né, e discute, né, no contrato social efetivamente a condição de construção de uma sociedade democrática em que as pessoas tivessem acesso a direitos iguais, que o Estado fornecesse aos indivíduos toda uma estrutura para que todos tivessem acesso. E as pessoas, né, tendo um espaço democrático de legalidade, poderiam agir com segurança no mundo, na realidade que está à sua volta, com equilíbrio. Né? E no livro, né, Discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens, Rousseau fazia toda uma crítica, especialmente à propriedade privada. Vocês viram, que eu comentei agora há pouco, que boa parte, né, dos pensadores iluministas defendiam a propriedade privada. O Jean-Jacques Rousseau se opunha à propriedade privada. Ele dizia que a causa da infelicidade humana que gera a corrupção é a existência da propriedade privada. Tem uma frase dele que ele diz assim: maldito foi o homem que, ao observar alguém criando uma cerca, não agiu para derrubar aquela cerca, pois, ao não agir para derrubar a cerca, legitimou a propriedade privada. Então, eu, ao ver alguém cercando um espaço de terra, não ligo para isso, eu faço com que aquele indivíduo cercando aquele pedaço de terra ganhe uma legitimidade. E se cria, né, todo o contexto da propriedade privada. E o Rousseau questionava a propriedade privada porque ele argumentava do seguinte modo: quem era dono antes desse dono? E quem era dono antes do outro dono? E quem era dono antes do outro dono? E vai voltando, né? Ou seja, as terras não eram de ninguém, eram de todos. Porém, alguém, ao cercar um espaço, disse: isso é meu, e depois o ser humano cria os cartórios, e nos cartórios eles dizem: escreva aí que tudo isso é meu. E vai se legitimando a propriedade privada, que, de acordo com o Rousseau, é um ato de corrupção. Então, a propriedade privada, quando ela surge porque alguém se apropriou de algo que não era dele. E depois passou a vender, né, para as pessoas e assim por diante. Né? É claro que quando a gente compra uma propriedade, a gente está pagando pelaquela propriedade. Porém, quem foi antes, o primeiro dono, né, foi alguém que usurpou aquele espaço. Alguém que se apropriou, né? Alguém que disse: isso que não tem dono agora é meu, né? Sendo que o dono eram todas as pessoas, né? Então, alguém que se apropria, né? Consuma, né, um ato corrupto para tornar algo seu, né? Por isso que ele vai dizer, Jean-Jacques Rousseau, que a infelicidade humana está na propriedade privada, quando os indivíduos passam a tomar conta de um espaço que não era deles. E esse tomar espaço é uma ação corrupta. Ou seja, não é um ato legal, e a gente poderia ter um outro nome para isso, né? Um nome mais intenso, né? Que seria, né, roubo, né? Então a pessoa se apropria, rouba de algo que não era dela, né? E com isso passa depois a negociar como se fosse sempre seu, né? Montesquieu, né? Então, Montesquieu viveu por 66 anos, se tornou uma figura emblemática como político no controle sobre as questões que envolviam a própria política. Então, Montesquieu dizia assim: é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Então, basicamente, se uma pessoa assume o poder, muitas vezes ela entende que tudo deve seguir conforme ela quer, e não conforme muitas pessoas pensam. Ter o poder, né, de acordo com Montesquieu, não dá o direito à pessoa de abusar desse poder, fazendo o que queira e como queira. Por isso que ele questionou, né, de modo intenso, as monarquias, especialmente as absolutistas. Pois isso dá margem ao autoritarismo, à ditadura, quando um governante quer ser dono de tudo, dono da verdade, e não possa ser questionado por nada que faça, né?
E também, né, Montesquieu vai dizer, a sociedade tem que organizar sistemas que contenham o exercício do poder para que o poder não se torne algo frágil. Para o poder ser algo efetivo, é necessário que se crie toda uma estrutura que leve em conta 3 elementos fundamentais, de acordo com Montesquieu. Esses 3 elementos, né, que ele vai caracterizar são a base do que a gente tem hoje, né, como sistema legislativo, executivo e judiciário. Então, Montesquieu se colocava contra qualquer forma de absolutismo. E ele dizia, né, que é necessário que haja um poder que limite o poder, para que as pessoas que estejam no poder não façam o que elas considerarem adequado, mas que façam o que for para o bem comum. Então, o pensamento de Montesquieu era pensar no bem comum, construir uma sociedade e que essa sociedade pense em todos, para que a sociedade tenha o progresso, para que a sociedade tenha liberdade e que na sociedade as pessoas encontrem os caminhos adequados em relação à verdade. Montesquieu criticava também a interferência da religião, né, do clero, na política. Ele dizia basicamente, né, deixa a política para os políticos, a religião para os religiosos. Cada um, né, como se diz hoje, né, no seu quadrado, né, respondendo pelas situações daquilo que cada um vai abordando e trabalhando. Também Montesquieu dizia que é necessário, numa sociedade democrática, o respeito às leis. Então, o que são as leis? As leis estão relacionadas aos direitos e deveres de todos os indivíduos, né? No seu livro aqui, né? Então ele fala defesa do espírito das leis, né? Em defesa do espírito das leis, né? Que é basicamente, né, fazer com que o esclarecimento seja algo fundamental que dê conta para que os indivíduos possam construir uma sociedade adequada. E nesse livro, O Espírito das Leis, Montesquieu dá a base para que o poder limite o poder. E as bases foi na constituição desses 3 elementos aqui: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo como a casa que vai produzir as leis a partir de debates entre os indivíduos que representem efetivamente a população. O judiciário, que vai legitimar as leis para sua aplicação, e o executivo, que vai executar as leis em conformidade com o legislativo e o judiciário. Então, o legislativo e o judiciário controlam o executivo. O executivo deve agir em comum acordo com o legislativo e o judiciário para produzir ações equilibradas. E o judiciário não cria leis. O judiciário analisa e aplica as leis que foram criadas pelo legislativo. O executivo pode encaminhar para o legislativo a produção de leis que são ratificadas pelo judiciário. E a partir dali, né, são aplicadas no país. Então, o executivo ele vai fazer com que essa lei criada pelos representantes seja aplicada a tudo, né, que envolva a sociedade, buscando o bem comum, né. Para esses elementos, né, de acordo com o pensamento de Montesquieu, vão regular o controle do poder sobre o poder, fazendo com que a sociedade caminhe por um equilíbrio melhor, né. Claro que muitas vezes o executivo coopta o legislativo, né. Então oferece cargos, benesses e tal para o legislativo votar a favor do executivo. O executivo nomeia muitas vezes o judiciário, né? Então aqui no Brasil acontece isso, lá nos Estados Unidos também, né? O juiz que foi escolhido pelo executivo vai defender quem, né? A população, as leis ou o executivo, né? Enfim. Oi, alguém quer falar? Esse é o sistema de freios e contrapesos, né, professor? Exatamente, né? Que você busque um equilíbrio, né? Claro que isso não quer dizer que se efetive desse modo como Montesquieu esperava, né? Porque muitas vezes o executivo acaba cooptando o legislativo e o judiciário, que no sistema ele indica, né? Então, por exemplo, o executivo indica um juiz para a Suprema Corte. Quem vai avaliar se esse juiz deve ser o indicado é o legislativo.
Daí o executivo trabalha lá no legislativo, né, oferecendo algumas benesses para os deputados, e os deputados votam a favor do juiz que foi indicado pelo executivo, né. E com isso, né, você faz com que haja, muitas vezes, ao invés de um diálogo, troca de favores, né, quando deveria ter um diálogo, um debate, se aquele juiz é efetivo, se aquele deputado está levando em conta a condição dele representar a população, ou se ele está interessado nos seus ganhos pessoais, né, que aqui no Brasil, né, acontece muito, né, independentemente de quem é o governante, né, boa parte do nosso legislativo são deputados, senadores que votam a favor de benesses pessoais, né, e não em torno, né, de situações que congreguem a população como um todo, infelizmente, né. John Locke, né, viveu por 72 anos, em inglês, né, uma frase assim, muito importante do John Locke, né, ele diz assim, ó, ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Então, basicamente, ele está dizendo, né, se a gente lê algo, alguma coisa, e não se apropria da leitura, pensando sobre aquilo que estamos lendo, o conhecimento foi embora. À medida que a gente para, pensa, analisa, a gente faz com que aquele conhecimento se torne nosso. E ninguém toma esse conhecimento, porque vai fazer parte da nossa vida, né, do nosso entendimento do mundo. O John Locke, né, ele criticou, né, também a teoria do direito divino, né, fazia uma crítica à questão do domínio da religião no Estado e também crítica ao absolutismo, de modo geral, né. Ele dizia, né, que a soberania, quem deve estabelecer é a população e não o Estado. Porém, o Estado tem o dever de buscar fazer com que a vida dos indivíduos que compõem a sociedade seja uma vida decente, né? Que as pessoas tenham acesso à qualidade de vida. E que quando um rei ou um presidente, um político, né, não representa os anseios de uma vida digna dos seus cidadãos, o povo deveria substituí-lo. Ou seja, se aquele dirigente não respeita toda a demanda que a população vem a ter, a população pode tirar esse indivíduo, né? Ou seja, que fosse uma demanda da população de modo efetivo, né? No Brasil, a gente tem a questão do impeachment, né, que é constituído, né, como um direito de retirar as pessoas que a gente elege, mas muitas vezes, né, os movimentos de impeachment no Brasil não estão associados ao desejo da população, da cidadania, né, mas a interesses políticos, né, assim como ocorre também lá nos Estados Unidos e tal, né, e muitas vezes o interesse político faz com que o valor da destituição seja maior do que a competência efetivamente do cidadão para gerenciar aquilo que ele está administrando. Considerava fundamental, né, que igreja e Estado não devem trabalhar juntas, e ele defendia a liberdade religiosa, né, e um dado assim bastante interessante, né, o John Locke se opunha ao pensamento do Jean-Jacques Rousseau. A gente ouviu ali agora há pouco que o Jean-Jacques Rousseau defendia que todo ser humano nasce que todo ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. Então a forma do indivíduo manter toda a sua condição de ser bom é fora da sociedade, vivendo na natureza. O John Locke já dizia, né, todo ser humano nasce como um papel em branco, uma tábula rasa. São as experiências que vão compondo tanto o conhecimento quanto a personalidade do indivíduo. Então, nós somos frutos da nossa realidade. Nascemos como um papel em branco e esse papel vai sendo preenchido pela realidade social que a gente vive. E a partir desse processo, a gente vai se caracterizando aí como sujeitos, como indivíduos, né? Vale salientar, né, que, pegando exemplo as ideias de Jean-Jacques Rousseau, como as ideias de John Locke, essas ideias, né, tanto de um quanto do outro, são ideias que vieram a caracterizar linhas de pensamento na psicologia. Então, Jean-Jacques Rousseau tem uma influência forte na psicologia, assim como John Locke. E nós temos, linhas teóricas da psicologia diferentes, né? Algumas que consideram
que a condição da maturidade cognitiva do indivíduo, neurológica, vai acontecendo naturalmente, entre aspas, o natural, e seguir do John Lillo, que é fruto da nossa educação, né? Se nos educarem num caminho, a gente vai ser de um jeito, se educarem no outro caminho, a gente vai ser de outro jeito. O que quer dizer, né? Que essas ideias do movimento iluminista, elas repercutem atualmente, né, na sociedade como um todo, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático. E repercutem, né, nos modos como a gente pensa o mundo e a sociedade, mesmo que a gente, porventura, não conheça os pensadores iluministas.